Pai, mas também, ó Pai, cuidando das suas ovelhas. Dá saúde ao teu filho a cada dia. Livra do mal, livra do perigo, Senhor, porque a tua palavra diz que tu és o nosso escudo e broquel. Ah, Deus, ser com a casa dele, com a filhinha dele, com a esposa dele, com toda a sua família, ó Deus. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Deus e Pai, unindo a minha oração à da minha irmã, Senhor. Deus querido, primeiramente quero pedir a Ti, Senhor, perdão pelas nossas falhas, ó Pai, por algo que tenhamos, ó Deus, falado, feito, Senhor, ou pensado. Possa, Senhor, nos perdoar. Deus, muito obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias em nossas vidas, Senhor. Quero Te agradecer, Senhor, por cada vida aqui presente, Senhor. Deus, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que no próximo domingo, Senhor, eles possam estar. Senhor, acende a chama no coração dos Teus filhos, ó Pai, que eles tenham vontade de vir à Tua casa, Senhor, para louvar a Ti, engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje cheios, Senhor, de Ti, ó Pai. Que possamos sair diferente de como entramos, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar nos dando livramento, Senhor, no decorrer dessa semana. Ser com cada um de nós, Senhor. Acampa os anjos do Senhor ao nosso redor, Pai. Deus querido, que o Senhor possa, Senhor, estar indo de encontro, Senhor, aos enfermos, Senhor, aos enlutados, ó Pai, trazendo consolo, Senhor, àqueles que estão tão necessitados nesse momento, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por este culto, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. Assim eu oro a Ti e agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Senhor, Te agradecer, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso e tem nos dado mais uma oportunidade, Senhor, de estar reunidos no templo, ó Deus, para louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, abençoa a direção deste culto. Senhor, aquele que está, ó Pai, com a responsabilidade de conduzir, que esteja sendo guiado pelo Teu Espírito Santo. Também, Senhor, a mensagem desta noite que será pregada, ó Deus, aquele Senhor que já preparou a mensagem, Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, falando aos nossos corações, e nós prontos para ouvir, receber e colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Pai, nós oramos por aqueles que não puderam vir hoje, talvez, Senhor, por um problema de trabalho, de doença, Senhor, até de desânimo, mas que Tu possa estar abençoando a cada um que não pôde vir também, Senhor, para que em uma próxima reunião, Teu filho, Tua filha, Senhor, possa estar conosco aqui. Somos uma família, somos uma igreja, Senhor, firmada na Tua palavra, ó Deus amado, e nós entendemos que como família, nós sentimos falta daqueles que, ó Deus, não tem, ó Pai, podido estar conosco, mas que o Senhor possa estar abençoando grandemente, ó Deus, até aqueles, ó Pai, Senhor, que pensou em vir, mas, Senhor, por alguma situação qualquer, desistiu, Pai, mas que o Senhor possa tomar conta, aqueles filhos, Senhor, dos Teus servos, Pai, que ainda não Te servem, também, Senhor, toma nas Tuas mãos, ó Deus, e que haja salvação, que haja, Senhor, restauração nas famílias, ó Pai, nós oramos, entregando a Igreja Presbiteriana Central de Caxias nas Tuas mãos, e Te agradecendo por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego
nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei. Celebrarei a ti, ó Deus, do meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei. Você pode declarar? Cante com todo o seu viver. Conte as obras dele. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Oh, aleluia. Ele é o Deus Criador. Ele é o nosso Deus Criador. Criador de todas as coisas, mantedor de todas as coisas, porque Ele merece toda a honra, todo o louvor e toda a glória. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, oh aleluia, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Jesus. Amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aleluia. Convidado os irmãos a se colocarem de pé. Vamos estar fazendo a leitura, Salmo 117.
Vamos fazer a leitura do primeiro e segundo versículo, todos a uma só voz. Diz assim: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ainda de pé, vamos estar colocando diante do Senhor os nossos corações nessa noite. Pai querido, ainda na Tua presença te entregamos o nosso culto, o nosso momento de louvor, o nosso momento de adoração ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa. Possamos ser abençoados, edificados pela Tua palavra. Saímos daqui, Senhor, abençoados por Ti. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. O nosso irmão Genilson vai estar louvando ao Senhor nesse momento. Alô. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus.
Salvador e Libertador Jesus. Para sempre seja louvado, irmão. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. A palavra do Senhor no Salmo de número 51 nos diz o seguinte: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O salmista, reconhecendo a necessidade da confissão e do arrependimento, nos ensina que também a nós é necessário, diante do Senhor, nos colocarmos em confissão, em reconhecimento do nosso pecado. E nesse momento, então, vamos orar silenciosamente, confessando diante do Senhor os nossos pecados, e após esse momento de oração silenciosa, eu vou convidar o nosso irmão diácono Natan, que esteja orando, quebrando o silêncio, numa oração de confissão. Oremos. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque estamos na tua casa. Nós te adoramos, ó Pai, porque sabemos que tu ouve a oração do teu povo. Nós sabemos que tu ouve toda a oração que é feita neste lugar. E sabemos, ó Pai, que tu ouve e responde tudo aquilo que é de acordo com a tua vontade, com teus desejos, com os teus desígnios. Ó Pai, obrigado por nós estarmos aqui com o coração contrito e quebrantado, apresentando a Ti nossas lutas, nossas dificuldades, nossas falhas. Pai, tem misericórdia do Teu povo, recebe a nossa oração, recebe a nossa súplica, porque nós somos fracos, nós somos ingratos, nós somos falhos. E, ó Pai, muitas das vezes, Tu nos agraciando com a Tua mão misericordiosa, e nós, em contrapartida, sendo ingratos contigo, te entristecendo, te aborrecendo. Pai, perdoa o teu povo, ouve nossa oração, ouve o nosso clamor, ouve também o nosso louvor e nosso agradecimento. Ó Pai, e obrigado, porque através da luz da tua palavra sabemos que pecado confessado é pecado perdoado. Nós te louvamos e te agradecemos no sagrado e poderoso nome de Cristo Jesus. Amém. Confessados os nossos pecados, irmãos, reconhecido o sacrifício de Cristo sobre nós, nos apossamos do perdão, da graça perdoadora do Senhor nessa noite. Convidar os irmãos à leitura do Evangelho em Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, do versos de 1 a 17, que fala da parábola do administrador infiel. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois? O meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar não tenho vergonha.
Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que, quando aqueles vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornares fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornares fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que estavam avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar do céu e a terra do que cair um tio, sequer da lei, palavra do nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Nosso irmão Jonas vai estar conduzindo a igreja em adoração. Aleluia. Se coloque de pé nesta hora, meu querido. Se coloque, vamos adorar esse Senhor. O Senhor, Ele tem sido fiel em todo o tempo. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Eu não temerei o mal, não temerei o mal. Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego, confessa a Deus essa palavra, a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de água viva, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar, sim, você pode confiar, que a vitória está por vir. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Oh, aleluia, eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu
ergo minhas mãos, eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra que me fará vencer. Seguro, seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Eu não temerei o mal, não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, eu ergo minhas mãos, preciso, oh aleluia, a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia. O Senhor, Ele nos tem feito vencer, porque grande é a misericórdia dEle. A misericórdia dEle e o carinho dEle para conosco. O Senhor, Ele jamais vai nos desamparar. Volte para Deus nesse momento. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. Quão profunda riqueza insondáveis, teus juízos e seus. Oh, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, declare mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória.
Declare. A igreja declara. Oh, aleluia, Senhor. Toda a glória a Ti, Jesus. Todo louvor, toda honra pelos séculos dos séculos pertence a Ti. Sempre. Oh, aleluia. Dê um abraço a quem está do seu lado antes de você sentar. Amém? Palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Vamos ler juntos esse texto. Vamos ler juntos? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Momento de cultuarmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E como a palavra do Senhor assim nos instrui, o nosso dízimo de oferta é ato de gratidão, de louvor, de reconhecimento da bênção do Senhor. Então vamos fazer isso no momento com alegria. Nosso irmão Jonas vai estar conduzindo a igreja em adoração. Estaremos assim entregando nossos dízimos e ofertas. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Você pode cantar? Ele é a rocha. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reinos se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá. Ao Senhor pelos dízimos e ofertas que foram entregues e trazidas na sua casa. Quero convidar as crianças aqui à frente, nós vamos estar orando por elas e elas vão estar nesse momento saindo para uma mensagem contextualizada. Vamos orar? Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas nossas crianças. Pedimos que a Tua palavra nesse momento esteja sendo pregada, anunciada e aguardada em seus corações, para que venha frutificar. Abençoa também os professores para que venham ensinar, Senhor, com sabedoria a Tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.
Salmo de número 20. Diz assim: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Diante do Senhor nos colocamos em oração nesse momento, buscando a sua presença e pedindo a sua bênção sobre nós. Intercedemos em favor da nossa vida e em favor dos nossos irmãos que estão necessitados nessa noite da bênção do Senhor. Com certeza, muitos são aqueles que nessa noite precisam que a graça do Senhor seja sobre eles, e somos intercessores e assim faremos nesse momento. Vamos colocar de pé mais uma vez. Ore pela sua casa, pela sua família, pelos seus parentes. Ore pela nossa nação, para que o Senhor nos abençoe. Nossa transmissão tem sido bloqueada pelo Facebook. Nós recebemos uma notificação de bloqueio nessa noite. Isso é decorrente de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que responsabiliza as redes sociais pelas postagens que são feitas na rede social. Toda vez que falarmos alguma coisa aqui que aparentemente seja ofensivo a qualquer grupo religioso, qualquer grupo social, automaticamente será bloqueado ou retirado da rede social pelo Facebook. E essa decisão do Supremo Tribunal é censura. É uma censura prévia, porque impede que nós possamos anunciar as verdades do Evangelho, assim como impedirá futuramente mais outras coisas. Então estamos vivendo tempos sombrios no nosso país em que, em nome da defesa da suposta democracia, tem-se impostos leis e silêncio de uma ditadura. E a igreja, ela precisa orar e clamar, se posicionar com relação a isso. Vamos orar então. Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença, e que Tu possa nos responder diante do dia da tribulação, diante do dia da angústia, diante do dia da necessidade, que a Tua mão poderosa venha nos socorrer. Tu conhece a cada necessidade, a cada problema trazido na Tua presença. Tu sabes, Senhor, a enfermidade, as lutas de cada um. E nessa noite colocamos diante do Teu altar, diante da Tua presença, os nossos irmãos, Senhor, que estão passando por lutas, necessidades. Colocamos também a nossa vida diante do Teu altar, diante da Tua presença, para que Tu venha nos socorrer, para que Tu venha nos dar a resposta, para que Tu fale conosco, nos dê, Senhor, saída, solução para aqueles problemas que entendemos serem intransponíveis. Nossos irmãos que estão acamados, enfermos, que Tu esteja presente com eles, Senhor, na sua enfermidade, trazendo a restauração da saúde. Oramos, Senhor, em favor da nossa nação, que vivemos, Senhor, em tempos difíceis, tempos sombrios, mas crendo, Senhor, que Tu és o Deus da nossa nação. Tu és Senhor sobre todos, que não existem pessoas, autoridades, que não existem poderes que estejam acima da Tua autoridade e do Teu poder, Senhor. E diante, Senhor, dessa realidade, que a Tua mão poderosa esteja sobre a nossa nação, restaurando, mudando, Senhor, o curso, trazendo salvação, trazendo mudança, Senhor, sobre a nossa nação. Tu és o Deus, Senhor, que levanta e depõe, Tu és o Deus que coloca e tira, Tu és o Deus, Senhor, que sustenta e faz cair. Que a Tua mão poderosa tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, das pessoas nesse país que estão necessitadas, Senhor, para que haja, Senhor, paz, para que haja justiça, para que haja verdadeiramente, Senhor, o derramar da Tua graça sobre a nossa nação. É a nossa oração, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidá-los a abrir a palavra, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37.
Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Ezequiel 37, do versículo 1 até o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve o ruído de um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Palavra do nosso Deus. Toda semana é uma novidade. Morar no Brasil não é para os fracos. Definitivamente. Essa semana nós fomos surpreendidos com a notícia de um menino de 14 anos, uma criança, que executou friamente seu pai, sua mãe e o seu irmão de 3 anos de idade, jogou-os numa cisterna e agiu como se nada tivesse acontecido. A motivação: ele tinha uma namorada com 14 anos de idade, com a qual se relacionava desde os 8 anos de idade, pela internet, que morava no Mato Grosso, e ele havia pedido aos seus pais que o deixassem ir ver a namorada, e os pais negaram. Essa é a motivação. A investigação já descobriu que tudo que ele fez, a namoradinha dele, que hoje, se eu não me engano, tem 15 anos também, estava sabendo como que se fosse em tempo real o que ele tinha feito. E a gente se pergunta, né, que mundo é esse em que estamos vivendo? Como se isso fosse um fato isolado no Brasil. Não é. A gente só tem uma incidência maior, eu acho, mas acontece no mundo inteiro. Fatos que nos chocam cotidianamente. Mas esse é muito próximo de nós. O que nos chama a atenção é a idade. O que nos chama a atenção é uma criança de 8 anos estar namorando pela rede. O que nos chama a atenção
o conteúdo de internet que essa criança consome por 8 anos, porque se ela tinha 8, são 14. O que nos consome é a incapacidade da nossa sociedade ver e enxergar o caminho que nós estamos trilhando. E quando eu escolhi esse texto nessa noite, o Vale de Ossos Secos, é porque quando a gente olha para a nossa realidade, a gente olha a nossa sociedade, a gente olha até mesmo a igreja do Senhor, é difícil não contemplar um vale de ossos secos. É difícil não enxergar o que Ezequiel enxergou naquela visão. Uma sociedade, milhares de pessoas sem alma, sem espírito, cometendo e vivendo as suas vidas nas maiores atrocidades do mundo, sem razão, sem sentido, sem motivo. Os fatos narrados por Ezequiel, a sua visão se deu há 600 anos antes de Cristo, diante de uma realidade, de uma tragédia terrível que abalou o povo de Deus, que foi o cativeiro babilônico. E quando ele tem essa visão, Deus o leva e mostra aquela realidade de Israel. Ele está vendo o seu povo, ele está vendo a sua nação, ele está vendo os seus jovens, a sociedade destruída, uma sociedade sem alma, sem alegria, totalmente submissa e escrava de um contexto de escravidão. Escravidão imposta por um império poderoso que era o Império Babilônico, um império que tinha os seus deuses, a sua religião, que tinha a sua filosofia, que tinha a sua forma de pensar e que foi, de alguma maneira, impondo tudo isso ao povo de Deus e existiram aqueles que não aceitaram, que não se dobraram como Daniel e os seus companheiros, mas um resto de uma grande nação que foi levada cativa e que se dobrou diante dessa realidade. O Senhor mostra, através dessa visão, a Ezequiel a real situação do seu povo, como Deus enxergava o seu povo. E não consigo ver de maneira diferente se Deus olha para nós aqui, a nossa realidade enquanto povo, enquanto nação, e olhe para a nossa realidade enquanto igreja também. Porque não estamos tão distantes dessa realidade. E nós relatamos aqui há pouco tempo atrás, se eu não me engano, há cerca de 2 meses, dois adolescentes, o adolescente que esfaqueou com uma tesoura uma outra adolescente, e ambos eram membros da igreja presbiteriana, foram criados na igreja, participavam da união de adolescentes. Então é um problema da nossa nação, é uma realidade do nosso povo, é um problema também que afeta a igreja. É um problema que afeta a cada um de nós. Uma nação sem alma, sem espírito. Uma nação como vale de ossos secos. Pessoas que vivem em busca de prazer, que vivem em busca de satisfação pessoal, de alguma maneira buscando satisfazer o vazio que Deus traz. O vazio que só Deus pode preencher e que Deus se propõe a preencher. Pessoas que vivem sem razão e sem sentido. Uma nação, uma sociedade, uma igreja em busca de prazeres. A visão de vale de ossos secos, a qual Ezequiel tem, é um exército morto, sem vida. E o texto fala sobre o poder de Deus para transformar esta realidade.
O texto nos fala primeiro que Deus pode trazer vida onde reina a morte. Diante daquela realidade, daquele exército que estava ali de ossos sequíssimos, como diz a palavra, Deus ordena ao profeta que declarasse vida em meio àquela morte, porque só Ele tem o poder para fazer essas coisas. E a gente precisa então, irmãos, entender essa verdade bíblica e essa verdade absoluta. Hoje na escola dominical nós falamos sobre verdades absolutas. E uma verdade absoluta é essa, que só Deus pode transformar realidades. Existem coisas que o homem não pode fazer, que eu e você, por mais que nos esforcemos, estamos limitados. Não podemos mudar. E se existe algo que não pode ser mudado pelo homem, apesar dele acreditar que sim, é a realidade de uma nação, de um povo, é a realidade que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos sob o regime de um governo de esquerda, nefasto governo de esquerda. Mas poderíamos estar vivendo sob um regime de direita e quem sabe em 26 possamos ter um governo de direita, porque do jeito que está caminhando esse governo, possivelmente a direita irá ganhar a eleição. Mas não interessa se é o governo de direita ou de esquerda, não interessa se é o Supremo Tribunal Federal que manda nesse país, legislando, executando leis, mandando prender, mandando soltar, ele reúne em si todos os poderes. Não é isso que vai trazer a solução para a nossa nação. Porque só quem pode mudar a realidade da nossa nação é Deus. Só quem pode transformar corações, só quem pode mudar caráter é Deus. Só quem pode restaurar essa nação que está como esse vale de ossos secos é Deus. E se olhamos e vemos morte, e olhamos e não vemos mais possibilidade de vida, se nós olhamos e não vemos mais possibilidade de restauração, se perdemos completamente a esperança de que algo possa acontecer, nós vamos entender que, na verdade, não pode se não for através da ação de Deus. E nós, como igreja, irmãos, precisamos orar para que Deus mude essa realidade. O quanto eu e você temos orado pela nossa nação. O quanto eu e você realmente estamos incomodados com essa realidade de violência, de falência do Estado, da quantidade de impostos que nós estamos pagando, do aumento dos alimentos como está acontecendo, a falência de empresas sistematicamente, o desemprego. Quanto isso tem nos incomodado de verdade ao ponto de dobrarmos o nosso joelho e clamarmos pela nossa nação, pedindo que Deus mude a realidade desse vale de ossos secos no qual estamos vivendo e inseridos nele. Deus pode trazer vida onde reina a morte. Creia nisso. A segunda coisa, a nossa esperança está no poder de Deus. O versículo 2 diz que o Senhor obrigou Ezequiel a andar entre os ossos, e havia um número muito grande de ossos, e todos eles sequíssimos. Se nós chegarmos em casa agora e começarmos a fuçar as notícias antes de dormir, é só tragédia, é só notícia ruim. É o Irã atacando Israel, Israel atacando o Irã, e depois ele ataca os Estados Unidos, ataca o Irã, aí tem lá a União Soviética, Rússia, né, atacando a Ucrânia, e a Ucrânia
se defendendo e atacando a União Soviética e ameaças vindo da Coreia, da China. Aí é um massacre aqui, outro massacre ali. É a miséria, é refugiados fugindo da fome, refugiados fugindo da violência. Aí olhamos para dentro do Brasil e nós vamos ver uma violência desenfreada, os bandidos, o narcotráfico tomando conta da nossa nação. Andando por meio desses vales de ossos secos, a gente vai olhando, vai caminhando no meio dessas notícias, desse vale de ossos secos, e a esperança vai indo embora. A gente vai sendo consumido. A gente vai se tornando como aqueles ossos secos também. Vai tomando a forma, se tornando sem alma, essas coisas não nos afetam mais. E aí diz a palavra que Deus pergunta ao profeta: filho do homem, o que acha que esses ossos poderão viver? Você acha que esses ossos poderão novamente a ter vida? E Ezequiel diz: tu sabes, Senhor, porque não havia mais esperança nele. A resposta de Ezequiel não é a resposta de um profeta, não é a resposta de quem crê em Deus, não é a resposta de quem sabe que Deus pode mudar aquela realidade. Ele diz: tu sabes, Senhor, está nas tuas mãos, porque eu, o profeta Ezequiel, não tenho mais esperança de ver essa mudança, eu não tenho mais esperança de ver essa nação mudada, eu não tenho mais esperança de ver esse povo debaixo novamente da autoridade, com temor do Senhor. Eu não consigo mais enxergar esse povo temendo a Ti, ou se dobrando debaixo dos Teus princípios e estatutos. Eu não consigo enxergar mais isso. Ezequiel diz isso para o Senhor: tu sabes, Senhor. E a resposta do Senhor para Ezequiel, no versículo 4, é: profetiza a esses ossos secos. E diz: ossos secos, ouçam a mensagem do Senhor. Ossos secos, ouçam a mensagem do Senhor. Ouvi as palavras do Senhor. E qual foi a palavra do Senhor? O Senhor diz: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões, farei crescer a carne, sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, a nossa esperança está no poder de Deus. A nossa esperança está na autoridade da palavra do Senhor. A nossa esperança está na autoridade de um Deus que mostra para o homem que Ele é o Senhor. Não importa a filosofia desse tempo de querer tirar de nós a autoridade, não importa o curso desse sistema em querer impedir que nós preguemos o Evangelho, anunciemos a palavra, não importa o curso desse mundo que venha nos impor conceitos e princípios que vão contrários a princípios da palavra de Deus, não importa, porque o nosso Deus é o Senhor. E a sua palavra tem poder, tem autoridade. E é isso que acontece, diz a palavra então que o profeta Ezequiel, ele começa a profetizar. E aqueles ossos ouvem a mensagem do Senhor e ouvem a palavra de Deus. Isso é tremendo. Pode ser o osso seco que for. Pode ser o ajuntamento de ossos secos que for. Pode ser o tempo que for que esses ossos estejam lá. Ao ouvir a palavra do Senhor, algo acontece. E diz o texto que aquele exército de mortos, ouvindo a palavra do Senhor, algo tremendo aconteceu. Eles começaram a ter vida. Porque só a palavra de Deus pode gerar vida.
Ouve a palavra do Senhor, ossos secos. O quanto pregamos a palavra do Senhor aos ossos secos? O quanto nós, igreja, temos aberto a nossa boca, assim como Ezequiel, e dito aos ossos secos, ouve a voz do Senhor. Nós não temos pregado a palavra. Nós, eu digo a igreja em geral. Nós pregamos doutrina, prosperidade, cura, exorcismo. Praticamente quase 100% do conteúdo que está hoje na televisão, no rádio, na internet, com relação às mensagens cristãs, pouco se fala do poder de Deus transformador do Evangelho e muito se fala de outras coisas que nada tem a ver. Mas o que transforma o homem não é a doutrina, o que transforma o homem não são argumentos filosóficos da igreja, debates sobre o sexo dos anjos, não. O que transforma o coração, o que pode gerar vida a ossos secos é a palavra do Senhor, é o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação, para a transformação do homem. Enquanto a igreja ela não se conscientizar de que ela precisa pregar o Evangelho do Senhor, os ossos permanecerão secos, aonde estão, na mesma realidade, a nossa sociedade permanecerá do mesmo jeito. Agora, quando essa igreja, ela resolve pregar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, algo acontece. Vidas são transformadas. E diz então que aquele exército de ossos secos, a palavra diz que se colocou de pé, e estavam ali em pé, sem vida, e o Senhor mais uma vez diz ao profeta que ordenasse que o Espírito soprasse vida sobre eles, e assim foi feito, e o Espírito de Deus soprou sobre eles. O verso 14 diz: colocarei o meu Espírito dentro de vocês, e assim vocês voltarão a viver. A única possibilidade, irmão, de vida verdadeira, de uma nação, de um povo, de uma igreja, essa igreja, esse povo, essa nação está cheio do Espírito. É ter o sopro de Deus. É buscar a presença de Deus. As pessoas têm buscado a satisfação para as suas vidas. E esse povo, esse vale de ossos secos tem buscado a satisfação através da bebida, de vícios, de drogas, prazeres sexuais, jogos. A internet, ela abriu uma porta de muita facilidade para que o cidadão comum, aquele que jamais teria acesso a um cassino, possa jogar sentado aonde ele estiver com o seu celular. Deu possibilidade a um cidadão comum que de repente jamais tivesse a ideia de se envolver com a promiscuidade, se viciar em pornografia, de estar em qualquer lugar assistindo vídeos, consumindo material pornográfico. E assim a sociedade tem buscado satisfazer os seus desejos. Busca de prazer. Uma incessante busca de satisfação para dar um pouco de prazer a esses ossos secos. Como se fossem zumbis. A moda dos zumbis, né, eu acho que passou um pouquinho, mas muitos filmes sobre zumbi, séries sobre zumbi, né, a mais famosa, Walking Dead, mas isso começou na década de 80, a volta dos mortos-vivos, né, 1 e 2, quem é mais velho lembra disso. E os cadáveres voltavam a viver e queriam comer cérebros.
porque isso dava prazer. A única coisa que matava a fome deles era comer cérebros. Eles tinham fome de cérebros, cérebros vivos. Vivemos uma sociedade de zumbis que vivem em busca de satisfação desses prazeres, enquanto a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer está na presença do Senhor. Infelizmente, grande parte da igreja, de pessoas que se dizem servas do Senhor, de instituições que levam o nome do cristianismo, tem embarcado nessa também. Não basta a presença do Senhor, mas eu preciso de prazeres terrenos, humanos, para satisfazer a minha busca, para me saciar, para me realizar. Como se fôssemos ossos secos. Irmãos, a autoridade para mudar a realidade da nossa nação, da nossa vida, da nossa igreja, do nosso país, está no Senhor. Porque Ele pode trazer vida onde reina a morte. Só Ele pode fazer isso. Mais ninguém, mais nada. A nossa esperança está nesse poder de Deus. Não está em homens, não está em doutrina, em denominação, está no poder de Deus. E só existe a possibilidade disso acontecer através do sopro de Deus que nos dá uma nova vida. Sermos cheios do Espírito, ter o Espírito dentro de nós e nos enchermos dele, para que isso seja o bastante para nós. Como cantávamos lá no passado, é bastante para mim a tua graça. Receber o teu perdão é bastante para mim. Que a nossa vida, o nosso coração esteja ciente dessa verdade, que possamos buscar a presença do Senhor para que Ele mude essa realidade. Se hoje eu me encontro como um vale de ossos secos, se hoje a minha vida está representada através dessa visão de Ezequiel, que eu possa buscar a presença de Deus para que mude essa realidade. Se a minha nação é esse vale de ossos secos da qual Ezequiel passeia pelo meio, que nós possamos buscar a presença de Deus, orar e clamar para que o Senhor mude essa realidade. Para que o Espírito do Senhor caia sobre nós, caia sobre a nossa nação, caia sobre a nossa igreja. Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar. Pai querido, diante da Tua palavra, diante, Senhor, dessa visão do Teu servo Ezequiel, olhamos à nossa volta e não há como não enxergar um exército, Senhor, uma área, um país, uma nação cheia de ossos secos, Senhor, de pessoas sem vida, pessoas que buscam o prazer em coisas que não vão satisfazer, Senhor, as suas vidas. Pai querido, que possamos entender que essa realidade só pode ser mudada através do Teu poder. E que haja esperança no nosso coração e que Tu irás mudar essa realidade. E para que isso aconteça, que nós, Senhor, possamos pregar o Teu Evangelho, anunciar a verdade salvadora do Senhor Jesus. Que profetizar, Senhor, que haja vida nesses ossos, que haja transformação, Senhor, nessa nação. Que a Tua igreja, Senhor, possa se encher do Teu Espírito e anunciar essa verdade transformadora a uma nação que precisa, Senhor, urgentemente da Tua ação, do Teu poder, da Tua transformação. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Há 15 anos atrás, Deus me dava essa canção que diz assim: profetiza, filho do homem, lança a tua palavra, poderão
estes ossos reviverem. Aos teus olhos é impossível, mas não diante de Deus. Profetiza, filho do homem, profetiza. Porei carne sobre teus corpos e nervos sobre seus corpos, e o fôlego de vida te darei. E Deus diz assim: profetiza, filho do homem, ao Espírito. Vem dos quatro ventos do Espírito, sopra os quatro ventos do Espírito, sopra impetuoso sobre o grande exército, e viverão, e viverão. Profetiza, filho do homem, ao Espírito. Vem dos quatro ventos do Espírito, sopra os quatro ventos do Espírito, sopra impetuoso sobre o grande exército, e viverão, viverão, e viverão, oh, viverão. Profetiza, 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 igreja, ao vale de ossos secos, profetiza. Aleluia. Graças a Deus. Nós queremos agradecer a presença do nosso visitante, Alessandra, não é isso? Está conosco nessa noite. Sejam bem-vindos. São vizinhos lá dos nossos irmãos Ana, Genilson e Genivaldo. Deus abençoe a vida de vocês. Também as crianças estavam aqui visitando, estão lá em cima, né? São os sobrinhos. É sobrinho, não é isso, Jonas? Sobrinho do Jonas estão lá em cima. Irmãos, excepcionalmente amanhã não teremos a nossa segunda online. Não será realizada a reunião de oração. Quarta-feira, a célula na casa da irmã Marlene. Nós mudamos o dia da célula de sexta-feira para quarta-feira. Então as células vão acontecer às quartas-feiras, tá bom? Então, na próxima quarta-feira, 19 horas, na casa da irmã Marlene. E na terça-feira, nossa reunião de oração pela manhã presencial, realizada pela SAF. E na quinta-feira, nosso estudo bíblico. O pastor Gabriel está conosco na quinta-feira, dando estudo sobre liderança e capacitação. Nós queremos convidar todos os irmãos para estarem presentes. Você que não vem na quinta-feira, que não tem frequentado o nosso estudo na quinta-feira, venha. O Jonas está conosco, conduzindo o louvor. O pastor Gabriel está trazendo um estudo sistemático. Vamos estar presentes aqui durante a semana. Faça um esforço. Nosso culto é de 19 às 20, então dá tempo de você correr e pegar a novela ainda. Você não vai perder o capítulo da novela, né? Os irmãos que são viciados,
tá bom? Então dá para vir à igreja. Nosso culto tem 1 hora de duração, mas Deus tem falado abundantemente, e tem sido uma benção o nosso estudo na quinta-feira, tá bom? Então o Jonas está me falando aqui que terça-feira à noite, não é? Nós teremos início das aulas de música, que nós colocamos aí no site na rede social da igreja, também na rede social, no WhatsApp, que o nosso irmão estará dando aula de música aqui na igreja. Então, os irmãos estão interessados, conhecem alguém que esteja interessado, conversa com Jonas para participar desse trabalho. Por último, hoje nós estamos comemorando os aniversariantes do semestre. Louvamos a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concedeu aos nossos aniversariantes. Nós vamos ter um momento aqui atrás de confraternização, nosso bolo, refrigerante, vamos cantar parabéns para todos. E queremos que ao final do nosso culto, após a oração final, que todos aqueles que fizeram aniversário de janeiro até hoje viessem aqui para que nós pudéssemos fazer uma foto dos aniversariantes do semestre, tá bom? Então, após o culto, quando terminar, quem fez aniversário não saia, vem aqui à frente para fazermos essa foto, tá bom? Vamos nos colocar de pé para orarmos? Vamos orar juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Então, após a bênção, o nosso moto, que o Senhor abençoe e tenhamos uma semana na sua presença. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Que a graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações infindáveis do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, sobre todo o seu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres.